Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu, antes de mais nada, queria agradecer, esperar o LinkedIn liberar para os meus seguidores. Isso leva alguns segundinhos para a gente poder ter um alcance maior. Vamos esperar as pessoas entrarem na nossa aula de hoje, que são os 5 erros que estão afastando o seu perfil dos recrutadores. Sejam todos muito bem-vindos. Eu só peço a gentileza, se vocês puderem me dando algum sinal aqui, para eu saber que a minha imagem e o meu áudio está chegando até vocês. Eu gostaria que, se vocês puderem, dar um joinha aqui nas mensagens. Eu super agradeço. É uma forma de eu ter a certeza de que eu estou chegando, a minha comunicação está chegando até vocês, tá? Todos conseguem me ouvir bem? Se vocês puderem me dar um joinha aqui nas mensagens, que se o meu áudio e a minha imagem está chegando para vocês bem, eu super agradeço se alguém puder me comunicar, para ter a certeza que a gente já começou a nossa transmissão da nossa aula de hoje. Maravilha. O pessoal está entrando. Excelente. Se vocês puderem dizendo de onde vocês são, de onde vocês estão, por favor, fiquem à vontade. Seja bem-vindo, Sandro. Sim, o áudio e o vídeo está ok. Muito obrigado, Sandro, pela tua atenção. Que bom que já a minha imagem já chegou. O LinkedIn demora alguns segundinhos para poder fazer a transmissão. E à medida que as pessoas forem chegando, vão aí, interagindo conosco. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar. Nós temos aí praticamente 40 minutinhos de aula. Eu resolvi fazer essa aula. O meu nome é Bruno Cunha. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Eu sou especialista em carreira, né? E alguém que, assim como vocês, eu já passei por vários desafios atendendo diversos profissionais que enfrentam aí o mercado local, né, a busca por uma recolocação, por uma mudança de emprego ou por uma transição de carreira, né, atendo diversos profissionais. O Sandro está falando que fala de Manaus. Seja muito bem-vindo, Sandro. Excelente, Manaus. Eu não conheço. Muito em breve eu estou aí na sua terra para conhecer alguns festivais culturais que tem por aí, muito interessantes, né? Seja um prazer enorme tê-lo aqui, Sandro, conosco. Bom, gente, minha missão hoje aqui, na aula de hoje, é falar sobre os 5 erros que estão afastando o seu perfil, né, dos recrutadores. É abrir os olhos de cada um para os 5 erros que podem estar afastando o seu perfil dos recrutadores e talvez até de cargos e de oportunidades que você mais deseja, né? A gente pode compreender que muitas vezes esses erros podem estar minando essas suas chances de serem vistos ou percebidos pelo mercado, mesmo que a gente já tenha investido tempo e esforço na criação de um bom perfil, né? Então, se você já se perguntou, não tenho dúvida que alguns de vocês já devem ter se perguntado o porquê que alguns dos perfis são mais notados com mais facilidade, enquanto outros parecem invisíveis aos olhos dos recrutadores. Acreditem, vocês não estão sozinhos, e se essa pergunta já passou pela mente de vocês. E é justamente porque sei como isso é comum, né, nos meus atendimentos individuais, e eu estou aqui exatamente para compartilhar algumas descobertas que podem literalmente transformar o modo como você é visto no mercado. E principalmente, quando a gente investe horas ajustando o perfil. Quantos clientes chegam até mim, passaram horas ajustando o seu perfil, revisando cada detalhe, se dedicando a melhorar a sua apresentação. E o que é que se espera, né? Claro, a gente espera visibilidade, espera um convite para uma entrevista, espera participar de processos seletivos, e muitas vezes a gente espera que esse esforço, né, dessas mudanças, muitas vezes duram meses, talvez até anos, né? E eles acabam não traduzindo-se em oportunidades e reconhecimento do próprio mercado frente aos recrutadores em geral. Então, o meu motivo de estar aqui hoje, né, é exatamente a gente compreender os erros que a maioria das pessoas cometem, que fazem, né, se passarem desapercebidas sem sequer saber disso, né? Então, hoje, o meu objetivo aqui na aula de hoje é ajudar você a entender esses erros, evitá-los e aprender como construir uma visibilidade profissional consistente, né? E acredite, isso vai muito além de um perfil bem feito,
tá? Às vezes, pequenos ajustes, esses pequenos ajustes e essas decisões têm um poder gigantesco de mudar o nosso posicionamento aqui na rede e transformar as chances que o mercado traz para nós. Então, me acompanhe nesta aula, né? Durante essa aula, nós vamos falar desses 5 erros, vocês vão aprender quais são os maiores erros, né, que estão afastando o perfil de vocês, dos recrutadores, e vamos passar por cada um deles de forma detalhada, né, para que vocês possam, assim, corrigi-los e colocar, na verdade, o perfil de vocês em um outro patamar, tá? Agora, para que todos nós estejamos alinhados, vamos falar sobre o principal objetivo, que é buscar a visibilidade no mercado, né? Se vocês se inscreveram nessa aula, são mais de 150 pessoas que se inscreveram na aula de hoje, muita gente deve estar recebendo o aviso aí do LinkedIn agora, mas o grande objetivo dessa aula, antes da gente entender sobre esses erros, é falar sobre visibilidade de mercado. Ser encontrado pelos recrutadores e pelas empresas é o grande desejo de muitos profissionais. Se destacar frente aos concorrentes na nossa área de atuação, aumentar as chances de ser visto para essas oportunidades, é onde todos nós, eu não tenho dúvida de vocês, querem chegar. Em outras palavras, eu posso dizer que a gente está aqui para descobrir como fazer com que esse perfil seja de fato encontrado pelos recrutadores e pelas empresas certas, tá? Mas o que é que realmente significa ser encontrado no mercado? Quando eu digo ser encontrado, eu quero dizer que eu estou falando sobre atrair a atenção das pessoas certas, né, frente aos nossos objetivos profissionais. Não só dos recrutadores, mas das empresas que estão buscando exatamente aquilo que você oferece. Eu não estou falando de qualquer tipo de visibilidade, mas de uma visibilidade que gere resultados concretos, né? Imagine uma carreira onde você tem um excelente perfil, né? Tem uma excelente qualificação, tem uma excelente experiência, né? O seu nome e o seu talento estejam em destaque, entre os primeiros a serem vistos e considerados para oportunidades que surgem aí, né? Oportunidades relevantes. Imagine a gente ser notado por essas empresas que têm exatamente o tipo de vaga que você quer e valorizam, né, as suas competências. Então, muitos profissionais têm um perfil extremamente bem feito, atualizado, mas a visibilidade que deseja parece que não acontece, parece que não evolui, parece que não dá certo. Então, essas pessoas, esses profissionais não conseguem atrair as oportunidades ideais, ou pior, não atraem oportunidades alguma muitas vezes, né? E quando isso acontece, quando isso ocorre, surge aquela dúvida: o que é que eu estou fazendo de errado? Por que depois de tudo que eu fiz, eu não consigo ser notado pelos recrutadores? Essa frustração, ela não é incomum. Ela pode acabar, inclusive, desmotivando qualquer profissional. Afinal, não há nada mais desanimador do que a gente se sentir que não está fazendo o nosso melhor. E mesmo assim, o retorno, quando a gente está fazendo o nosso melhor e o retorno não vem. Esse desconforto é muito grande. Quantos profissionais eu atendo diariamente que chegam até mim querendo um reposicionamento e um aumento de visibilidade e se deparam com essa situação, né, na carreira. E é exatamente tentando, buscando, achando que estão fazendo melhor, mas esse retorno nunca chega, né? Então, imagine uma situação, uma carreira onde você se destaca entre os candidatos, onde os recrutadores encontram o seu perfil, sentem que precisam entrar em contato com você para tirar dúvidas sobre as suas competências, sobre as suas experiências, e são exatamente o que eles procuram. E é disso que a gente está falando. É esse o objetivo que queremos alcançar juntos quando a gente fala de visibilidade profissional, né? Então, eu acredito que vocês que já estejam aqui, já deu para entender que a questão vai além de ter um perfil bonito e atualizado na rede social. A verdade é que existem erros, muitas vezes pequenos, mas que têm um impacto enorme. E é sobre esses erros que eu vou falar hoje, nessa aula de hoje. São armadilhas sutis, são aspectos que muitas vezes nós nem percebemos, que a gente às vezes nem imagine que a gente está cometendo, mas que podem sim estar afastando o nosso perfil dos recrutadores e das oportunidades. Às vezes, são detalhes que passam desapercebidos, mas que têm o poder de fazer com que o nosso perfil ele caia num verdadeiro ponto cego, que a gente chama. E quando isso acontece, o que é que sobra? A frustração e a dúvida. Poxa, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu não consigo entrevista, eu não consigo ser chamado, eu não consigo atrair a atenção dos recrutadores. Então, se vocês já se pegaram pensando nesse contexto, nessa situação, o meu perfil está bom, eu fiz tudo o que devia para fazer, que dizem para fazer, tem muitas dicas espalhadas aí pela internet, né? Mas parece que os recrutadores simplesmente não me notam. Essa aula daqui de hoje é para você, tá? Então, se você já se perguntou o que é que falta,
Eu tenho certeza que ao final desse encontro, você sairá daqui com uma visão muito mais clara e com as respostas que talvez ainda você não tenha percebido ou não tenha encontrado. Aliás, você já parou para pensar que talvez existam esses detalhes importantes sobre o funcionamento da rede, como o perfil, até o próprio perfil aqui na rede, mas que ninguém tenha te explicado efetivamente. E esses detalhes são o que a gente, são os que o que vamos explorar juntos aqui, né? E o que eu quero ao final dessa aula é que cada um de vocês entenda exatamente, né, o que está por trás dessa invisibilidade, aprenda a identificar o que pode estar afastando os recrutadores e, principalmente, saiba como resolver essa situação, tá? Então, se você está buscando uma mudança de carreira, uma oportunidade de crescimento, de mudança de cargo, ou até mesmo uma recolocação, uma mudança de área, né? Ou buscando um reconhecimento tão desejado, é fundamental que a gente entenda que isso tudo pode estar impedindo de a gente alcançar isso. Quantos clientes que eu já atendi que queriam crescer, sair de um nível operacional para uma coordenação ou de uma coordenação para uma gerência e simplesmente descobriram que o perfil, a adequação do perfil era muito mais importante nessa estratégia do que qualquer outra coisa, né? Então, muitas vezes eu atendo clientes que estão buscando recolocação e que muitas vezes não conseguem enxergar que o grande problema da recolocação está, na verdade, na má elaboração, na má estruturação do seu perfil aqui na rede, né? E aí, consequentemente, isso passa 3 meses, passa 4, passa 6, passa 10, passa um ano, e essa pessoa, muitas vezes, não consegue se recolocar, né? Então, o que você não quer é passar desapercebido no meio de centenas de outros profissionais, né? Eu acredito que essa é a intenção de vocês estarem aqui nessa aula. E por isso, né, a gente vai descobrir esses 5 erros, tá? Então, se você está aqui é porque acredito que a sua carreira tem um potencial para crescer, é que é algo único que você pode oferecer ao mercado. Eu quero te mostrar que é totalmente possível ter essa visibilidade, que é viável ser notado pelos recrutadores, mas que para isso precisamos ajustar o nosso perfil de uma forma estratégica, né? E por que que eu digo isso? O que é que eu quero dizer com uma forma estratégica? Porque para os recrutadores, cada segundo ele é muito precioso. E com milhares de perfis competindo, né, a atenção deles, a gente precisa ter um diferencial. E o diferencial começa, né, nessa forma como eu me comunico com o mercado. Então a gente precisa de um perfil que não apenas apareça, mas que se destaque e faça com que eles façam eles pensarem sobre a gente, né? E é exatamente essa pessoa que a gente precisa. É essa diferença que vai levar você àquela visibilidade que faz toda a diferença e traz as oportunidades certas, né, para a tua carreira profissional. Então, o que vamos agora, a partir de agora, é abrir essa caixinha de ferramentas, né, que muitos não conhecem, e explorar cada detalhe dos 5 erros que podem estar sabotando a sua visibilidade profissional, né? Então, a partir de agora, convido cada um de vocês a entrar nessa jornada comigo. Eu prometo que vocês não sairão daqui com as mesmas dúvidas que vocês trouxeram e terá uma clareza que precisa para saber exatamente aonde vocês, o que vocês precisam fazer, onde vocês precisam chegar. Qualquer dúvida que forem surgindo, vocês podem ir digitando aqui nas mensagens. Para mim será um prazer. Eu não sei se eu conseguirei responder todas, mas eu tentarei, né, responder ao máximo as perguntas de vocês que estão aqui participando. A aula vai ficar gravada. Aquelas pessoas que não tiverem condições de assistir vão ter a oportunidade de ficar gravada aqui no meu LinkedIn. E aí eu espero que essa aula possa agregar muito valor para vocês. Então vamos descobrir juntos o que a gente precisa fazer para transformar o nosso perfil e se tornar visível para as pessoas certas, né? Eu tenho a certeza que vocês estarão prontos para colocar isso em prática, né? E consequentemente, né, melhorar esse posicionamento e essa visibilidade. Eu sei que para muitos a ideia de alcançar a visibilidade real aqui no perfil, aqui na rede, pode parecer algo distante, né? Ou talvez às vezes inalcançável. Poxa, Bruno, será que eu vou conseguir ser visto? Será que eu vou fazer com que as pessoas que me contratariam me percebam, me vejam, né, na vitrine? Mas acreditem, eu entendo exatamente essa sensação. Né? Eu já atendi muitos clientes que também aí recriaram, criaram, melhoraram seus perfis, atualizaram com informações, preencheram as sessões recomendadas, os critérios todos que a gente, né, deve cuidar, que a gente vai falar sobre eles aqui na aula de hoje, sem saber ao certo o que mais poderia ser feito. E como muitos de vocês, eu acredito que eles conseguiram, né, completar o perfil e esperar, né, o reconhecimento. Mas o tempo foi passando e muitas vezes eu percebi que o meu perfil não continuava gerando
esse impacto. Muitos clientes chegaram até mim com essa demanda. Bruno, já fiz milhões de ajustes, já segui as regras espalhadas aí pela internet, né, pelas dicas que são dadas, e nada acontece, nada funciona. Então, se você tem dúvida se essa visibilidade é possível, se vale a pena realmente investir nesse processo, eu quero compartilhar um pouco da minha trajetória. Hoje, felizmente, eu alcancei uma visibilidade aqui significativa no LinkedIn. Eu tenho mais de 40 mil seguidores no meu perfil, aqui na rede, né? Isso tudo foi devido a uma construção, né, de visibilidade. Eu posso entender que isso levaram-se anos, né, para eu conquistar essa visibilidade. Então, como especialista em carreira, eu acabei descobrindo algumas estratégias importantes para fazer com que os meus assessorados, os meus mentorados, os meus clientes possam aumentar essa visibilidade, né, de forma muito mais estratégica e de forma muito mais significativa, tá? Então, eu posso dizer que muitas vezes, sem que eu precise me esforçar, eu tenho muita facilidade para me conectar com as pessoas certas, exatamente porque eu construí essa visibilidade. Então, essas conexões, elas surgem porque o meu perfil já está posicionado de uma maneira que chama a atenção daquele público-alvo que eu desejo atingir. Então, não importa se vocês querem um objetivo de gerente, de coordenador, de supervisor, seja na área de produção, de qualidade, finanças, marketing, comercial, etc., não importa. O que importa é a gente, primeiro, estabelecer esse perfil de forma adequada, para que a gente possa naturalmente construir essa visibilidade e essas conexões nos ajudarem a nos posicionar, né? E é isso que eu quero fazer com que vocês saiam dessa aula, conquistando essa visibilidade, claro, que, né, buscando melhorar. A Carla está colocando aqui, a mensagem que a Carla colocou, eu tentei verificar para melhorar minha visibilidade, mas eu não tenho passaporte. Tem como eu fazer uma verificação só com identidade? Realmente, isso melhora a visibilidade. Realmente melhora a visibilidade dessa verificação? Carla, essa visibilidade não importa, né? Ela pode melhorar sim, porque quanto mais a gente preenche os requisitos da ferramenta, melhor. Mas eu diria que tem algo mais importante na ferramenta para a gente cuidar, que é exatamente a estruturação do seu perfil. Tá? Se a gente simplesmente só quer preencher esses requisitos, a gente só vai estar completando uma ferramenta e não vai estar ganhando essa visibilidade. O que a gente precisa entender é aprender a jogar o jogo, né, que a ferramenta nos exige. Então, a cada conexão, a cada nova mensagem que eu recebo dos recrutadores ou dos líderes, né, veja, o valor do trabalho estratégico que a gente pode implantar no nosso perfil é muito maior. Né? Então, hoje eu posso dizer que eu sei exatamente como fazer o nosso perfil se destacar, porque eu fui um caso. Eu lá atrás não tinha essa grande visibilidade. E eu pude construir isso aos poucos, e ir sedimentando e ir maturando essa visibilidade no decorrer do tempo. Então, mas é claro, eu não cheguei desse ponto, como eu falei para vocês, de um dia para o outro. Foram anos de experiência, de tentativas e erros, e o mais importante, foram esses aprendizados como especialista em carreira que me permitiram entender como funciona, o que é que não funciona, e por isso eu estou aqui exatamente compartilhando essa aula com vocês, e vou compartilhar de alguns insights, fiquem até o final, que nós vamos ter aqui 5 grandes insights para que vocês possam, né, se tiverem passando pelas mesmas dificuldades que eu passei, né, que eu enfrentei lá no começo, vocês passarão a lidar muito melhor, né, com esses ajustes e com essas melhorias em prol dessa visibilidade profissional. Agora, você pode estar pensando, meu perfil já está bom, eu só preciso de mais tempo para ser notado. Gente, eu também acreditei muito tempo nisso. Quantos clientes chegavam até mim, ou já chegaram até mim, buscando a minha assessoria, e simplesmente eles diziam assim, mas o meu perfil já está bom, vamos esperar que a oportunidade chegue, e consequentemente se passavam 6, se passavam anos, passavam 8, 10 meses, e essa pessoa não era percebida pelo mercado. Claro, parece lógico, né? Mas você faz todo um trabalho de atuação, de atualização, coloca cada detalhe no perfil, e imagina que em algum momento, naturalmente, os recrutadores e oportunidades certas vão aparecer. Veja, ao longo dos anos eu percebi que o tempo por si só não garante essa visibilidade. Muitos profissionais esperam que esse tempo resolva essa questão, sem perceber que alguns ajustes estratégicos podem acelerar esse processo. E é exatamente o que a gente vai tratar aqui, desse processo de aceleração, né, dessa visibilidade. Quantas vezes vocês já utilizaram um perfil com a expectativa de ser notado, mas os resultados não vieram?
né? Se você já passou por essa experiência, saiba que não é só uma questão de tempo, né? Os recrutadores precisam de perfis que chamem a atenção logo no primeiro momento, que comuniquem de forma clara o que é que o profissional pode oferecer. E isso não acontece automaticamente. Então é preciso sim uma estratégia bem pensada. Eu digo isso por experiência própria. Na época que eu comecei na plataforma, né, quando eu comecei a realmente focar em como ser visto, a primeira coisa que eu percebi foi que estava esperando que o perfil na rede fizesse o trabalho por mim, né? E achei que tendo um perfil atualizado, por exemplo, como a Carla colocou, preenchendo os campos que ele exige, resolveria meu tempo. Mas percebi claramente que eu estava cometendo um grande erro, né? O tempo foi passando, as oportunidades ficando escassas, muitos clientes meus buscando recolocação e as oportunidades não apareciam, e foi aí que a gente começou a fazer alguns testes e algumas mudanças estratégicas, e rapidamente a gente viu como o perfil começou a ganhar visibilidade, visualizações, mais conexões de qualidade, e principalmente oportunidades muito mais relevantes, né? A Carla fez aqui outra pergunta, obrigado, tenho certeza que vou aprender muito. Excelente, Carla. Fica conosco na aula, que sem dúvida eu espero que essas informações sejam bem importantes para você e para os demais participantes, tá? Se vocês gostarem da aula, se vocês puderem depois compartilhar, eu ficarei imensamente grato, porque isso vai chegar a outras pessoas, compartilhar na rede de vocês. Se puderem também dar um joinha aqui, ó, dar uma palminha, né, no inbox, isso ajuda a chamar a atenção para outros profissionais a entrarem na live, porque a live ela é distribuída aos pouquinhos. Quanto mais a gente alimenta, né, essa satisfação, mais eles vão liberando aí para os outros participantes. A gente teve mais de quase 180 inscritos, né, mas as pessoas muitas vezes não assistem no momento e deixam para assistir depois. Então, gente, é por isso que eu quero compartilhar essa experiência com vocês, para que vocês não caiam nessa mesma armadilha que eu enfrentei. Né? Eu percebi que para a gente ter um profissional, um perfil realmente eficiente, a gente tem que entender como é que ele se destaca aos olhos dos recrutadores, tá? E como você pode, com alguns ajustes, ser notado com muito mais rapidez e com muito mais velocidade, né? Então vocês podem se perguntar, será que esses métodos realmente funcionam, né? Tanta gente falando tanta coisa, Bruno, eu entendo essa dúvida, né? Afinal, o perfil aqui na rede é uma plataforma enorme, cheia de perfis, que pode parecer difícil a gente acreditar que algo simples, como ajustar a forma como nos apresentamos, pode ter um impacto tão grande, né? Mas é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Esses métodos funcionam, e se funcionaram para mim, eu não tenho dúvida que vão funcionar para vocês enquanto profissionais, independente do objetivo que vocês estejam buscando. Então, hoje o meu perfil tem mais de 40 mil seguidores, mas não é só isso. O mais importante é que ele atrai conexões e oportunidades certas, aquelas que realmente fazem sentido para a minha área, para o meu objetivo profissional. Eu não tenho dúvida que cada um de vocês tem um objetivo diferente, né? E eu vejo dia após dia o poder desse posicionamento, as oportunidades chegam de uma forma que parece mais natural, mas que, na verdade, é o resultado de um trabalho estratégico que eu fiz e que qualquer pessoa pode fazer com a orientação certa, com a orientação adequada, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que existem métodos que podem transformar o perfil de vocês em algo que os recrutadores realmente notem, uma presença que eles enxergam como valiosa, né? Eles vão reconhecer a sua potencialidade de perfil, a forma como você se comunica e conseguir entender a mensagem que você quer transmitir na sua área de atuação, para o cargo que você deseja ocupar, enfim, né? Então, eu consegui tudo isso depois de muito estudo, de muito teste, de muita análise, e hoje eu quero compartilhar, né, com você sobre tudo isso, né? Essa construção a gente vai poder fazer ela juntos aqui, né, alinhando esses 5 erros. Se vocês tomarem consciência desses 5 erros, vocês sem dúvida já darão um salto muito maior, né, frente aos seus concorrentes. Então trata-se de aprender como mostrar o melhor que você tem a oferecer de uma forma que o mercado reconheça e valorize você, tá? Então, afinal, se você se vê como alguém que quer crescer, quer ter visibilidade, quer conquistar as oportunidades que deseja, você merece que o seu perfil esteja ajustado para isso. Essa jornada é algo que eu mesmo percorri e vejo que faz toda a diferença na vida dos profissionais que eu acompanho e oriento, tá? Então, gente, deixa eu compartilhar uma história de um cliente. Eu vou trazer aqui um exemplo de um cliente muito prático, alguém que viveu e que acredita muitos anos, né? Que muitos aqui vão se identificar com a situação dele. Quando ele começou, ele também enfrentava a mesma luta, né?
tanto os profissionais, ele era da área de logística, né, trazendo um pouco do contexto que ele estava vivenciando, ele era um gerente de logística, e da área de logística, e simplesmente ele tinha uma sensação de invisibilidade. Ele sentia que fazia tudo certo, né? Ele, na verdade, atualizava o perfil com todas as informações, preenchia como Carla todos os campos, mas mantinha o seu perfil atualizado com todas as informações que ele considerava relevante. E aí, mas por alguma razão, as oportunidades que tanto ele desejava, simplesmente elas não apareciam. E aí, veja, era como se o perfil dele estivesse lá, exposto para o mundo inteiro, mas ninguém o via. E essa sensação de estar sempre um passo atrás é algo muito natural e muito comum, né? Acredito que vocês, né, que estão aqui, já devem ter tido essa sensação aqui na rede. Poxa, será que eu estou invisível? Será que ninguém me vê? Como é que eu faço para melhorar a minha visibilidade, né? Eu não tenho dúvida que muitos de vocês já tenham se sentido dessa forma. Então, a frustração de não atrair oportunidades relevantes é um peso difícil para a gente carregar, né? Naquele momento, eu sentia que ele estava dando o melhor dele, mas ele não estava colhendo os frutos. E eu pensava cá comigo, será que ele pensava, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que é algo comigo? Ele se questionando, será que é algo comigo, com a minha carreira, né? É com a minha experiência? Ou o mercado realmente está difícil? Tantas perguntas se acumulavam. E aí simplesmente deixavam ele ainda mais perdido a cada dia, né? Talvez vocês se identifiquem aqui, que estão me ouvindo, se identifiquem com essa situação, porque a realidade é que todos nós queremos ser vistos, né? Ser reconhecidos, e principalmente sentir que estamos avançando em nossas carreiras, né? Esse é o grande objetivo de todos nós, enquanto olhando para a nossa vida profissional. Então havia dias, né, em que eu questionava, que ele questionava o valor de tudo o que estava construindo, ele pensava, poxa, será que realmente vale a pena investir tanto esforço aqui, né? Ele se questionava, será que vale a pena eu seguir essas orientações que todo mundo acaba dando? Será que um dia eu serei notado? Será que as minhas habilidades serão reconhecidas? E aí essa dúvida constante é algo que desgastava ele muito grande emocionalmente, né? Eu sentia, inclusive, que por mais que estivesse dando o melhor, ele estivesse dando o melhor, ele sentia que algo estava faltando e que ele não conseguia identificar, né, o que era. Então, gente, assim como muitos de vocês podem estar se perguntando agora, né, o que é que eu estou fazendo de errado? Né? Isso era algo que incomodava ele todos os dias. E foi exatamente essa pergunta que me levou a buscar essas respostas, né? Eu queria entender o que estava faltando para que o perfil dele fosse realmente visível e atraísse as oportunidades certas, né? Então, depois de anos de experiência, de muitos testes, de muito estudo, eu acabei percebendo que a visibilidade no perfil aqui na rede e no mercado profissional vai muito além de ter apenas um perfil bem preenchido. Olha só a preocupação da Carla: preencher os requisitos que a ferramenta me exige. É um ótimo caminho, isso ajuda, mas isso não define, tá? E se isso não define, eu posso dizer que eu tenho mais algumas coisas a fazer e eu posso não estar fazendo. Não se trata apenas de a gente fazer uma lista de qualificações ou de preencher todas as seções com as informações. É preciso mais do que isso. É preciso a gente pensar sobre a estratégia, né? Então foi aí que eu comecei a perceber os padrões, os pequenos detalhes que não se dava tanta importância antes, mas que poderiam estar afastando o perfil das oportunidades que ele buscava, né? Então eu descobri, por exemplo, que o título do perfil, aquele texto tão pequeno, né, logo abaixo que a gente coloca no nosso currículo, pode fazer toda a diferença. Algo tão simples e que tantas vezes a gente ignora, mas que pode mudar completamente a forma como nós somos vistos pelos recrutadores. Será que o nosso título, a nomenclatura que estamos utilizando, os cargos que nós estamos utilizando, estão adequados? Né? Então, essa foi apenas uma das descobertas que eu percebi de maneira de como a gente pode apresentar as nossas experiências, a forma como a gente se posiciona. Tudo isso tem um impacto direto na visibilidade que a gente quer conquistar, né? Foi aí que eu desenvolvi um método que hoje eu chamo de visibilidade profissional, né? Esse método ele nasceu junto com a minha busca por uma resposta, depois de tantas tentativas e erros que finalmente trouxeram resultados junto aos meus clientes. Então, ele é voltado para quê? Para resolver as dores que a gente está enfrentando. A dor de não ser notado, de não atrair as oportunidades certas, de sentir que estamos sempre no escuro, ou esperando que algo de repente possa,
né, aparecer e a gente não saber, não ver isso acontecendo, né? Então esse método ele foi um divisor de águas não só para mim, mas para todos os profissionais que depois eu tive o prazer de ajudar e orientar, né? Então, o que foi que eu aprendi com o método visibilidade profissional? É que existem estratégias específicas para que a gente possa cuidar do nosso currículo, né? Passos para que qualquer um possa seguir construindo uma presença realmente atrativa. E eu quero compartilhar exatamente isso porque eu sei que tudo isso faz a diferença, né? E é algo que qualquer pessoa pode aprender, mas que por algum motivo, né, poucos aplicam de forma correta. E é isso que acontece, porque muitas vezes nós nos prendemos a detalhes que parecem importantes e que na verdade não são. Então, ao focarmos no que realmente importa, a gente pode dar passos gigantescos, né, na nossa carreira e na nossa visibilidade. Então, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, é que existem certos erros, alguns que são tão comuns que a gente mal percebe, mas que têm um impacto enorme na nossa visibilidade. Então, eu vou contar para vocês os 5 erros que eu descobri que estão afastando o nosso perfil dos recrutadores, mesmo que a gente tenha um currículo às vezes impecável, um histórico profissional invejável, e esses erros, eles são armadilhas silenciosíssimas, tá? Quanto menos esperamos, quanto menos esperamos, a gente, eles surgem e a gente vai colocando uma barreira entre nós e as oportunidades. O que acontece é que a maioria dos profissionais sequer imagina que essas armadilhas estão ali, né? Eles preenchem o perfil, fazem os ajustes aqui e ali, mas continuam sem atrair a atenção desejada. Esses erros impedem que nós sejamos vistos pelos recrutadores, né? Mesmo que eles tenham as qualificações, mesmo que a gente tenha as qualificações ideais para o cargo. Então, eu vou compartilhar com vocês esses 5 erros porque acredito que eles podem ser exatamente o que vocês precisam saber, né? E eles podem ser transformadores. Não só foi para mim, mas para muitos profissionais que eu acabei ajudando. E vão ser reveladores, eu acredito que para muitos de vocês também, porque uma das maiores descobertas que eu pude ter, que eu fiz, foi perceber que muitas vezes estamos tão focados em listar tudo aquilo, o que fazemos, em as nossas conquistas, que a gente esquece de contar uma história que realmente atraia a atenção dos recrutadores. E isso é fundamental, né? Então, esses 5 erros são os que considero os mais críticos, tá? São essas pequenas falhas que cometemos ao nos posicionar e ao nos apresentar, que acabam prejudicando a nossa visibilidade. Então, ao longo dessa aula, a gente já está bem pertinho de apresentar esses 5 erros, eu vou detalhar cada um deles e vou mostrar a vocês não apenas quais são esses erros, mas também como evitá-los e como fazer para transformar o perfil em um verdadeiro chamariz, né? Frente aos recrutadores, frente ao mercado, frente às possibilidades, frente às oportunidades, tá? Então, para quem já passou pela frustração de sentir que não é notado, esses erros vão fazer total sentido. Eles vão mostrar exatamente o que está faltando, o que pode estar atrapalhando o crescimento de vocês. Então, eu não vou ensinar somente, não só a identificar esses erros, mas também substituí-los por estratégias eficazes que vão dar ao seu perfil muito mais a visibilidade que ele merece, né? Então, esse conhecimento, para mim é um prazer compartilhar com vocês, né? Porque é fruto da minha experiência enquanto especialista em carreira, e por isso que eu fiz essa aula sobre esse tema, né? Depois de muitos pedidos, de muitas solicitações, as pessoas me mandando inbox, me pediram exatamente para falar sobre esses 5 erros que estão afastando o nosso perfil, né, dos recrutadores. Então, eu vou começar já falando do primeiro erro. Olha só, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Só um segundinho. O primeiro erro é o título do perfil sem conexão com a sua trajetória profissional, né? Tornando o resumo confuso e incompleto. Então, a gente pode dizer que um dos principais erros que são praticados por muitos profissionais é não estar atento a como você é percebido pelo mercado. Será que o título do meu cargo está realmente fazendo uma conexão, né, com a minha experiência, com as minhas qualificações, com as minhas habilidades comportamentais, com aquele nível hierárquico que eu desejo? Então, gente, o título do perfil sem essa conexão
com a nossa trajetória, ele acaba sendo um grande problema e limitador para nós, né, enquanto visibilidade. Porque a gente vai alimentar uma expectativa de ser visto de uma forma e nós estamos sendo vistos de outra forma. Então, um dos grandes dificultadores para uma recolocação, para uma mudança de emprego, para uma mudança de cargo, até para uma mudança de área, é exatamente a gente não estar com um alinhamento, uma visão adequada da forma como eu me vejo e o mercado me vendo de forma diferente. Às vezes eu, enquanto profissional, tenho uma visão sobre como eu me vejo, mas o mercado está me vendo de forma diferente. Então isso atrapalha a nossa jornada, né? E principalmente a nossa visibilidade. Tá bem? Vou trabalhar aqui o segundo maior erro. Olha só, espero que o primeiro erro tenha ficado claro. Segundo maior erro, o nosso perfil não está otimizado para as buscas dos recrutadores através dos sistemas ATS. O que significa isso? Nós, muitas vezes, não temos um currículo composto de palavras-chave que são buscadas pelas inteligências artificiais, pelos sistemas ATS que nós chamamos, que são os sistemas de rastreamento de candidatos, de seleção de candidatos, e que, na verdade, são filtros que são utilizados através dessas palavras-chave. Então, mais um motivo da gente passar a se preocupar e entender que um segundo maior erro, né, dos profissionais, enquanto visibilidade profissional, é não trabalhar com o perfil de forma otimizada. Um currículo bem estruturado, que seja otimizado para as ferramentas de busca junto aos recrutadores. E aí o nosso currículo, ele passa. Ele não para. Ele passa desapercebido pelos recrutadores e, consequentemente, a gente não vai ter sucesso, né, nessa jornada da recolocação ou da busca de emprego, ou o que quer que seja o objetivo que a gente queira traçar na nossa vida profissional, tá? Vou trazer agora o terceiro maior erro praticado por muitos profissionais. As palavras-chave importantes para o seu cargo não estão presentes. Olha só que importante. Às vezes, eu me coloco para uma vaga de gerente, para uma vaga de coordenador, para uma vaga de supervisor, e o meu currículo não está alinhado ao cargo que eu busco. Então, muito cuidado. Isso é um erro muito comum, que atrapalha a nossa visibilidade, atrapalha nós sermos reconhecidos e vistos pelos RHs, tá? Então, não me esqueçam, além da gente ter títulos adequados para que a gente possa ter uma conexão com a nossa trajetória profissional. O segundo erro, a gente não ter um perfil otimizado com as palavras-chave para os sistemas ATS, que são os sistemas de rastreamento e triagem de candidatos. E, por fim, o terceiro erro. Olha, já estamos no terceiro erro. O meu currículo não está alinhado ao cargo. E aí, consequentemente, eu não vou ser percebido por aquele recrutador. Outro dia eu recebi um cliente que ele era coordenador da área financeira e simplesmente o currículo dele não estava alinhado ao nível de coordenador. Ou seja, a forma como ele estava se apresentando para o mercado, ele poderia encaminhar vários currículos para várias vagas, para várias oportunidades, e não ia surtir efeito. Então, a gente pode entender claramente que essas palavras-chave alinhadas ao cargo e eu ter um currículo voltado para o nível hierárquico que eu desejo é extremamente importante e fundamental para que a gente possa atrair a atenção, né, dos recrutadores, tá? Vamos então para o quarto erro. Olha só, a forma como você destaca suas experiências não está alinhada ao seu cargo e ao nível hierárquico. O ponto anterior que a gente falou foi as palavras-chave alinhadas ao nível hierárquico, ao cargo que eu desejo. Nós estamos falando aqui de um currículo com as experiências alinhadas do jeito certo, né? Se eu estou desejando ocupar um cargo estratégico, eu preciso alinhar o meu currículo para um nível estratégico. Se eu estou ocupando um cargo, eu quero um cargo de nível tático, coordenação e supervisão, eu preciso alinhar o meu currículo ao nível tático de coordenação e supervisão. Se eu estou buscando um cargo operacional, eu preciso alinhar as minhas atividades ao cargo operacional. Então, nós estamos falando de um alinhamento dessas experiências alinhadas ao cargo e o nível hierárquico do jeito certo. Muitos profissionais cometem esse erro e estão aí patinando, né, encaminhando diversos currículos e não tendo sucesso efetivo. Por quê? Porque isso compromete o meu processo de comunicação com o mercado e com os recrutadores e com as vagas que eu quero. Então, esse é o quarto erro mais praticado
né, nos currículos, né, de muitos clientes que eu já atendi e que, na verdade, podem comprometer e podem desacelerar esse processo de comunicação com o mercado e, principalmente, desacelerar a recolocação. Eu não consigo mudar de emprego, eu não consigo me movimentar, eu me sinto preso na carreira e, consequentemente, isso só atrapalhar a minha trajetória profissional. E para a gente finalizar, nossa, passa muito rápido, nós já estamos aqui há 40 minutos, veja só como o nosso tempo passa, voa aqui. Nós estamos agora vamos falar agora do quinto erro, ausência de resultados e conquistas estruturados, tornando o seu perfil pouco relevante para os recrutadores. Ou seja, se a gente não tem um currículo que fale de forma clara quais são os resultados e as conquistas que eu obtive na minha carreira, né, para o cargo que eu desejo, eu automaticamente eu não consigo me destacar frente aos meus concorrentes. Eu vou citar um exemplo de um cliente outro dia que eu atendi, ele era gerente de marketing e simplesmente ele não tinha resultados e conquistas estruturadas para vender no currículo. E o que acabou acontecendo? Ele se jogava para o mercado, para várias oportunidades, não era convidado para as entrevistas, né? Quando era convidado para as entrevistas, não sabia vender-se enquanto realizações. Veja, quando os recrutadores nos convidam para um processo seletivo ou nos fazem uma triagem no nosso currículo, quando ele é triado no processo seletivo, eu estou triando um candidato com uma expertise em potencial. Vejam, né? Eu estou, na verdade, buscando o que esse profissional realizou nas empresas onde ele passou e de que forma esse profissional pode contribuir com a minha empresa. E essas contribuições, esses resultados de forma não estruturadas, essa ausência desses resultados e conquistas de forma estruturada do jeito certo, torna o nosso perfil pouco relevante frente aos nossos concorrentes. Então veja quantos erros a gente citou aqui, 5 erros. 5 erros. Vamos recapitular, olha só. O primeiro, o título do cargo, do perfil, sem conexão com a minha trajetória profissional. É aquela história, eu boto lá no meu currículo um título de cargo que eu desejo que não está alinhado com as minhas competências, com a minha trajetória, com a minha experiência, com a minha qualificação. Eu só estou perdendo tempo. Segundo erro, o seu perfil não está otimizado usando as palavras-chave para os sistemas ATS, ou seja, os sistemas que filtram, né, as inteligências artificiais da vida que filtram o nosso currículo, ele não vai estar encontrando porque o nosso perfil não está otimizado, né? Terceiro erro, as palavras-chave para o cargo que eu desejo ocupar. Elas não estão presentes no currículo e muitas vezes a gente não se vende, né, para aquele cargo, né? Primeiro que a gente não é nem encontrado para aquele cargo, porque se não tem palavras-chave vinculadas ao cargo, automaticamente eu não consigo chamar a atenção dos recrutadores, eu não sou nem triado ou filtrado pelos sistemas ATS, pelas inteligências artificiais, né? Quarto erro, recapitulando, as experiências não estão alinhadas ao meu cargo e ao nível hierárquico desejado. Do jeito certo. Existe um jeito da gente alinhar, eu preciso alinhar, se eu quero um cargo de gerente, eu preciso trabalhar com uma abordagem mais estratégica. Se eu quero um cargo de coordenação supervisão, eu preciso alinhar o meu currículo ao nível tático. Então, olha só, a gente pode entender que isso influencia diretamente na nossa visibilidade. E para a gente finalizar, o último erro, a ausência de resultados e conquistas estruturadas. Olha só, eu acabo, na verdade, tornando o meu perfil pouco relevante para os recrutadores, exatamente por não trazer esses resultados e essas conquistas de forma bem estruturadas para que me torne diferente, para que me diferencie, melhor dizer, dos meus concorrentes, né? Aquele gerente de marketing, imagina, um gerente de marketing, o que se espera de um gerente de marketing? Resultados. Quais são os feitos? Quais foram as realizações? O que é que ele resultou? O que é que ele trouxe conquista para a empresa? Muitas vezes a pessoa não sabe colocar isso, estruturar isso num processo de comunicação bem elaborado, tá? Então a gente começa a entender que isso também pode ser um agravante, né, para o processo, para o destaque, né? Chegou aqui uma pergunta, a Carla está dizendo aqui, eu estou passando por isso, olha só, você teria um perfil otimizado de exemplo para demonstrar os 5 pontos levantados? Carla, depende muito, eu não podia apresentar aqui um modelo único, porque vai depender muito do perfil do nível hierárquico do profissional, né? Então, nós temos aí vários tipos de clientes, né, diferentes áreas, diferentes níveis hierárquicos, diferentes segmentos, e que acabam
tendo aí uma necessidade diferente, né? Então, inclusive, sua pergunta me traz uma reflexão importante. Quantos clientes meus copiaram e colaram modelos de currículos de outras pessoas? Não façam isso. Toda carreira, ela tem uma peculiaridade, ela tem o seu momento, ela tem a sua necessidade e a forma como isso deve ser comunicado, tá? Só para vocês terem uma ideia, existem vários modelos de currículo, cronológico, funcional. Tudo isso precisa ser alinhado o quê? A sua necessidade. Então, quando você pergunta se existem exemplos, eu entendi a sua pergunta para a gente demonstrar esses 5 pontos levantados, mas não adianta só isso, porque eu acabo muitas vezes entendendo que o que serve para mim pode não servir para a Carla, pode não servir para o Sandro, pode não servir para o outro profissional, né? Então, a ideia é a gente entender sobre personalização de currículo, é a gente entender sobre personalização de perfil, né? Então, gente, esses são os 5 erros, né? Agora que vocês já estão entendendo o que podem estar afastando, né, o perfil de vocês, o perfil de vocês junto aos recrutadores, eu quero me colocar à disposição, né? Se vocês desejam mudar essa situação, alcançar essa visibilidade real de mercado, como eu mencionei antes, já passou por esses mesmos desafios e frustrações que muitos de vocês provavelmente enfrentam, né? Por isso que eu desenvolvi a minha metodologia sobre visibilidade profissional. É uma metodologia completa, né, que busca esse crescimento, esse reconhecimento, um currículo que destaque as suas competências e uma presença estratégica de perfil aqui na rede ou fora dela, não importa, né? E essa metodologia que eu criei, ela é focada exatamente nesses pontos cruciais, né? Elaboração de currículo, auditoria e configuração do perfil, e isso tudo foi idealizado para que profissionais que estão cansados de esperar por essa oportunidade, que parece nunca chegar, aquelas que já se esforçaram em ajustar o perfil, mas ainda se sentem invisíveis, por exemplo, como a Carla, né? Então, não basta ter um perfil somente preenchido, como a pergunta da Carla foi um exemplo fantástico que a Carla trouxe. Ah, Bruno, eu preciso preencher isso, eu preciso preencher aquilo. Ó. A preocupação está no preenchimento e não na estratégia por trás do seu momento de carreira, né? O quanto a gente tem que alinhar essa comunicação com o seu cargo, com o seu nível hierárquico, com a sua área de atuação, enfim, né? Então, não basta ter um perfil somente preenchido. É preciso a gente ter um perfil otimizado, estratégico e preparado para a gente se destacar, né? Então, foi assim que eu tenho ajudado, né, muitos profissionais a transformar as suas carreiras, alcançando aí as oportunidades que nem sempre eles desejaram ou até mesmo mereceram, né, durante todo esse tempo. O Carlos está colocando aqui uma pergunta: o indicador social selling é importante para a recolocação? Carlos, uma ferramenta, né? É uma ferramenta que pode nos auxiliar, mas a gente não pode se prender a uma, né? Nós devemos ampliar essa visão de forma mais ampla e acredito que as ferramentas, as tecnologias em si, elas servem para que a gente use ao nosso favor. Mas se a gente não souber pilotar uma Lamborghini, uma Mercedes, uma BMW, o que acontece? A gente não vai muito longe, né? Então, da mesma forma, nós precisamos dominar não só o que nós precisamos fazer, um método certo, a forma certa, né? E formatar um currículo ou dar essas dicas genéricas, né? Não se trata apenas de a gente formatar um currículo ou dar dicas genéricas, como tem espalhados aí pela internet, né? Eu trabalho junto a cada cliente para identificar suas qualidades únicas, analisar suas experiências, destacar as conquistas, moldar o currículo para que ele transmita o seu verdadeiro valor profissional, né? Isso é feito de forma totalmente personalizada, considerando a área de atuação e o tipo de posição que cada cliente deseja conquistar. Eu vou citar um exemplo de um cliente que eu atendi recentemente. Ele era da área de contabilidade e ele nunca havia ocupado um cargo de coordenador contábil. Ele estava numa posição de analista sênior contábil já há muitos anos e simplesmente ele chegou no nosso diagnóstico de carreira, a gente fez o nosso diagnóstico e ele percebeu que já tinha qualificação para dar um próximo passo na carreira, já tinha tempo de experiência para dar um próximo passo e já tinha habilidades comportamentais para dar um próximo passo. E aí ele descobriu que já poderia assumir um cargo de supervisão e de coordenação na área contábil. E ele disse: Bruno, mas eu nunca assumi, e agora? Como é que eu faço? Eu digo: veja,
nós temos uma única alternativa, já que você nunca assumiu, a gente precisa te vender como um candidato potencial para o cargo de coordenador supervisor. Resultado, nós reformulamos o currículo dele, automaticamente ajustamos a estratégia para o nível de coordenação e supervisão, e aí ele foi para o mercado. Por nossa surpresa, 3 dias depois ele recebeu um convite para uma entrevista de coordenador contábil. Mas surgiu um segundo desafio. Ele nunca havia ocupado um cargo de coordenação. E aí ele me ligou preocupado. Bruno, e agora? Eu nunca ocupei um cargo de coordenador, como é que eu vou passar por essa entrevista? E aí a gente fez o quê? Uma simulação de entrevista gravada. A gente preparou ele para passar por um processo seletivo para um cargo maior, né, para mostrar toda a potencialidade dele. E aí, simplesmente, ele me liga desesperado depois dessa entrevista. Olha só, ele foi aprovado na seleção. O currículo ajudou ele a ser aprovado, a ser chamado para a entrevista. Ele foi chamado para a entrevista. Ele foi aprovado porque nós cuidamos da simulação de entrevista dele. E aí surgiu um terceiro desafio. Qual foi o terceiro desafio? Ele nunca havia ocupado um cargo de gerente ou de coordenador. E aí a gente começou um programa de desenvolvimento gerencial. E aí nós preparamos ele e hoje ele está ocupando um cargo de coordenador contábil. Então isso ocorre com analistas querendo ser supervisor ou coordenador, coordenador supervisor querendo ser gerente, gerente querendo ser diretor. Nós estamos falando de estratégias de carreira. Esse é o grande ponto. Por isso que isso é feito de forma totalmente personalizada, considerando a sua área de atuação, o tipo de posição que cada cliente, o nível hierárquico, o cargo que cada um deseja conquistar, né? Então, gente, esse método que eu criei, ele é muito mais do que criar um currículo, um perfil bonito. A proposta é transformar completamente o posicionamento do profissional. É sobre construir uma presença que faça os recrutadores notarem você, que mostre as suas habilidades e experiência de maneira certa, né? Atraindo as oportunidades certas. Então, desde organizar as informações no currículo para destacar suas habilidades principais, até uma configuração estratégica, né? Alinhada ao que os recrutadores realmente buscam, né? Hoje, no mundo contemporâneo, no mundo moderno. Então, essa é a ideia principal que eu trago aqui para vocês. Não caiam no conto da carochinha que, tem muita gente criando currículo, pagando por um currículo, sei lá, 50, 100 reais. Gente, não caiam nesse conto da carochinha, porque não vai dar certo, né? Precisa respaldar essa experiência, precisa entender o que é essa pessoa tem vivência em mercado de trabalho, essa pessoa trabalha na área de RH, essa pessoa tem um histórico, né? Essa pessoa trabalha fazendo isso. Tem gente que ficou desempregado e está fazendo currículo, prestando serviço de elaboração de currículo, vejam, né? É como, na verdade, uma pessoa querer ser médica de um dia para o outro, né? Se sentir apta a fazer cirurgia sem ter, ao mínimo, a sua formação para isso, sem ter atuado na área, veja. Então, claro que existe isso em todas as áreas, mas fiquem muito atentos. Então, eu sei que muitos profissionais se sentem perdidos ao tentar criar uma estratégia para o perfil, para o currículo, né? E acabam sobrecarregados com tanto conteúdo sem saber por onde começar, né? Então, o meu método, ele resolve essa questão, oferecendo, assim, um roteiro claro, eficaz, desenhando especificamente para que você saiba exatamente, né, o que você precisa fazer para se destacar, o que colocar em prioridade ou não, para que você possa obter os resultados baseado no seu objetivo de carreira, né? Então, o currículo aqui na rede, que você terá ao final desse processo, são ferramentas poderosíssimas, né? Construídas para abrir portas. E ao posicionar essas habilidades de maneira estratégica, a gente passará a ter um perfil muito mais visto pelos recrutadores, considerem como prioridade, né? Sendo visto como prioridade, melhor dizer, aumentando consideravelmente as suas chances de receber contato direto, né, para as oportunidades. Para você entender o impacto desse método, eu quero compartilhar um exemplo de como ele tem feito a diferença na vida de muitos dos meus clientes. Muitos profissionais me procuraram que já haviam tentado outros métodos de diversas consultorias, contratado vários serviços, mas ainda não estavam satisfeitos com os resultados, né? Alguns deles já haviam atualizado seu perfil várias vezes, mas ainda se sentiam invisíveis para os recrutadores, né? E, ao mesmo tempo, como houve relatos de profissionais que diziam, eu já fiz isso de tudo, isso não funciona, mas nada parece funcionar, e desacreditam, e foi justamente para ajudar essas pessoas que eu desenvolvi essa solução muito mais prática,
e muito mais eficaz. Então, a minha elaboração de currículo vai muito além da revisão superficial de um currículo em si. Né? Eu analiso cada detalhe, cada informação para garantir que o perfil realmente destaque o que é relevante e atraia a atenção dos recrutadores. Afinal, você só não quer um perfil completo. Você quer um profissional que se destaque. Um perfil, melhor dizer, que se destaque. Um currículo que se destaque. Que você se destaque. Né? E os resultados falam por si só. Vários profissionais que passaram pelo meu processo, né, e ajustaram os seus currículos, logo depois aplicaram as recomendações, começaram a receber contatos diretos de empresas e recrutadores, ou seja, o retorno muitas vezes vem, né, de imediato. Tá bem? Então eu queria deixar esses erros aqui, esses 5 erros, depois vocês possam avaliar o que é que vocês acharam desses erros, vocês refletirem sobre o próprio currículo de vocês, sobre quais mudanças estratégicas vocês precisam fazer, né? E automaticamente cuidar disso para que vocês não percam mais tempo, tá? O grande problema em relação a essa demora é a perspectiva que muitas vezes a gente acha que está fazendo correto, muitas vezes quando a gente vai descobre que está tudo errado, e aí a gente facilita, né, com o método estabelecido. E aí, sem dúvida, né, investir em consultorias de carreira. A gente sabe que é uma decisão importante, né? Eu quero que vocês tenham a certeza de que estão fazendo um investimento ou qualquer outra ação que tragam efetivamente retorno para vocês, né? Que permitam que vocês escolham o melhor formato para a realidade de vocês. Então, a decisão de aprimorar o currículo, o perfil, e aumentar a visibilidade é uma das melhores possibilidades que você pode fazer para a sua carreira. Porque, na verdade, né, muitas vezes o problema não está no mercado, não está na economia, não está na falta de vaga. Né? Muitas vezes eu preciso eliminar essa possibilidade de o currículo estar sendo um problema para mim. Tá? Deixa eu ver aqui que teve mais outra pergunta. O Carlos está colocando aqui, muito bom, Bruno, excelente trabalho, parabéns. Eu agradeço, Carlos, a tua presença, o teu feedback, e eu quero ressaltar que existe um número limitado de clientes que eu atendo, tá bem? Pela minha demanda de tempo, né? Existe um tempo que eu tenho restrito nos meus atendimentos individuais, mas eu fico à disposição para aqueles que quiserem fazer um diagnóstico de carreira, entender se o problema está sendo o currículo ou não, porque muitas vezes o problema pode estar na carreira e não no currículo, né? E aí a gente pode ter um problema muito maior, porque às vezes eu fico insistindo em querer elaborar um currículo, e simplesmente o problema pode estar na minha carreira enquanto profissional, nas qualificações, no tempo de experiência, como eu sou visto pelo mercado, quanto eu valho em termos de salários, será que eu tenho uma visão clara de quanto vale as minhas competências salariais no mercado? Né? Então, tudo isso é uma oportunidade da gente poder ter um acompanhamento pessoal e garantir, né, através de experiência, de método. Eu tenho 19 anos de experiência como especialista em carreira, e estou aqui à disposição de todos. É sempre um prazer, estou sempre realizando lives, eu gostaria de fazer mais lives, mas infelizmente me falta tempo. Essa live aqui, a minha equipe agendou já tem mais de 15 dias, então eu não podia, eu viajo inclusive de madrugada, estou viajando para São Paulo, para um outro compromisso, e infelizmente, felizmente eu tive como fazer essa live. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E que esses 5 erros possam servir como pontos, né? Para que vocês possam aprimorar aquilo que vocês já têm. Claro, se precisarem recorrer a um trabalho mais direcionado, um trabalho mais personalizado e mais objetivo e mais rápido, eu fico à disposição, né, para a gente transformar essa trajetória que vocês têm na carreira, aumentando essa visibilidade de mercado, atraindo as oportunidades que merece. E vocês podem entrar em contato comigo no privado, né, para a gente poder conversar, bater um papo, entender os objetivos e ajudar a você a conquistar essa transformação que pode mudar o rumo da carreira de vocês, tá? Basta me enviar uma mensagem direta, né, pelo LinkedIn. Eu não consigo responder hoje pelo horário, mas logo em seguida, amanhã, a minha equipe já vai responder uma mensagem direta para a gente agendar uma conversa e dar início a um processo, né, de análise de currículo, de transformação, né, do próprio material de comunicação de vocês, para que vocês possam finalmente ganhar essa visibilidade que tanto procura, posicionando-se como um profissional que os recrutadores querem e precisam, tá? Então, lembrem-se desses detalhes que a gente falou aqui. Eu já vou me despedindo de vocês. Tem alguma pergunta, vocês podem colocar aqui no inbox, que eu tento responder, né? O tempo passa muito rápido, nós estamos aqui há 59 minutos, é muito rápido. Eu gostaria de ficar muito mais tempo com vocês, mas em função de eu ter que organizar mala, ainda deixar o meu cachorro no hotelzinho, eu tenho um cachorro, não posso deixar ele sozinho, e ter, em função de outros
né, de outros compromissos. Tá bem? Gente, quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui comigo, que esses 5 erros possam ter trazido bastante reflexões. Não deixem esses erros passarem desapercebidos, não esperem mais tempo. Tem gente que já está há 6, a 8, a 10 meses esperando, né, um resultado e simplesmente não conseguem ter esse resultado há muitos anos, há muito tempo, e isso acaba só, né, prejudicando a vocês próprios enquanto profissional. Tá bem? Carla, obrigado, foi muito relevante. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Eu que agradeço, Carla. É um prazer estar sempre aqui. Sempre quando eu tenho um tempinho, eu gosto também de compartilhar aquilo que aprendi, aquilo que construí na minha trajetória. E universalizar esse conhecimento é muito importante para que as pessoas tenham acesso. Então, se vocês puderem, depois que a live ficar lá no LinkedIn, compartilhar para a rede de vocês, eu super agradeço. É uma forma da gente levar mais pessoas a entenderem que o quanto isso é importante, o quanto esses erros podem estar fragilizando essas pessoas e elas procurarem a solução, né, para exatamente aumentar essa visibilidade do seu currículo, da sua visibilidade profissional no mercado de trabalho como um todo. Tá bem, gente? Agradeço a presença de todos, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, e até a nossa próxima live. Fiquem atentos com muitos conteúdos, depois assinam a minha newsletter lá, eu vou deixar aqui o meu Instagram, aquelas pessoas que quiserem me seguir no Instagram, tá? É o Carreira com Bruno Cunha, tem mais de 60 mil seguidores lá. Também vou deixar aqui o meu LinkedIn, vocês já estão aqui comigo, evidentemente não precisam deixar o meu LinkedIn, mas vocês podem assinar a minha newsletter, tá? Eu escrevo artigos quase que 3 em 3 dias, surge um novo artigo com um novo tema, e vocês podem ter bastante conteúdo gratuito, tá bom? E por fim, deixar o meu site, que é o carreiracombruno.com.br, vocês podem acessar e também fazer contatos. Lá tem um blog com muito conteúdo legal, né? E vocês podem ter acesso a todos esses conteúdos gratuitamente. Tá bem, gente? Fiquem com Deus, um excelente início e restinho de semana aí, né? Com muito sucesso e com muita visibilidade e com muita realização, né? E muita produtividade durante essa semana. Um forte abraço para todos, um prazer enorme estar aqui com vocês. Tchau, tchau.